Então vamos lá para a palavra, quero orar por isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue direcionando esse culto, que o Senhor abençoe essa palavra, que o nosso coração seja assim uma terra boa, Deus, que o Senhor está preparando para que possa gerar muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente entenda que uma vida real contigo é muito melhor do que qualquer teoria, Pai. Que a gente entenda o que é adoração hoje, que a gente comece a entender isso, que a gente, como assim fala a tua palavra, que a gente faça o Senhor sorrir, faça o coração do Senhor se alegrar também com a nossa própria vida, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero começar a falar hoje de um ponto do livro lá que é adoração. Então nós colocamos esses banners aqui e nós colocamos na sequência que nós vamos falando. Então tem lá adoração, igreja, discipulado, ministério e missão. Certo? Adoração, igreja, discipulado, ministério e missão. Nós vamos começar hoje a falar sobre adoração. Certo? E aí, semana que vem nós vamos ainda falar sobre adoração, porque nós não conseguimos esgotar um tema desse por semana. Então hoje nós vamos falar sobre adoração. E a gente mandou fazer esses banners para que você olhe e para que grave. Hoje nós vamos falar sobre adoração. E nós vamos chegar lá, não sei se nós vamos conseguir terminar até o final do ano, mas nós vamos ter uma missão. Uma missão real, uma missão que nós vamos fazer alguma coisa. Não sei o que ainda, mas Deus vai direcionar. E nós vamos fazer isso fora das quatro paredes. Nós vamos fazer uma missão, não sei o que vai ser, mas vamos orar já por isso. Vamos começar a orar por isso. Nós temos que rasgar esses muros que nos cercam. Uma vez eu ministrei uma palavra que o título da palavra era assim: os muros que nos cercam são os mesmos que nos prendem. Então às vezes a gente tem que cuidar para não erguer muito muro para nos proteger, porque eles acabam nos prendendo. E às vezes a igreja tem que cuidar com isso também. Então vai ser adoração hoje, nós vamos falar. Planejado para agradar a Deus. O que essa parte do livro basicamente fala? Nós não encontramos, preste bem atenção, nós não encontramos satisfação em qualquer outra coisa, satisfação completa, eu digo, né? Nós não encontramos em qualquer outra coisa que não seja em Deus. Se nós entendermos isso, a nossa vida vai mudar. Por quê? Porque nós vamos entender que não há nada aqui na terra que vá nos satisfazer completamente. Nada, absolutamente nada. Lucas e a Nayara casaram e agora eles estão, naquela paixão. 6 meses essa paixão vai passar, eu disse para eles, E aí o que fica é o amor, é regar, é isso que fica. A gente sabe disso. Quem tem um pouquinho mais de anos de casado, no caso eu tenho 16, então já dá para saber isso, Primeiro, até os 12 anos a paixão ainda estava, Agora ainda está aumentando. Depois a Grace ouve todas as palavras quando ela está lá cuidando das crianças, então eu não vou me queimar aqui, É isso aí. Então, o que nós nascemos, você, presta bem atenção, você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para se satisfazer em Deus e só nele. Não há mais nada que nos satisfaça. Não há mais nada. Em Apocalipse 4:11 fala assim: Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você entendeu isso? Pela vontade de Deus, porque Deus é Deus, Ele nos criou. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós estudamos isso, nós lemos isso semana passada. Você foi escolhido, não somos um acidente, também vimos isso semana passada. Então você é especial, você é muito especial para Deus. E Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano com você. Com essas características que você tem. Ele vai moldar algumas, é verdade, Ele sempre nos molda. Ele, de vez em quando, Ele dá uma ajustada aí, Mas Ele vai nos usar. E nós somos
Nós nascemos para agradá-lo. Essa é a nossa grande função. E dentro disso, então, eu quero falar de adoração. Nós temos o costume, às vezes, de separar as áreas da nossa vida, né? Nós chamamos, isso aqui é a minha vida religiosa. Isso aqui é a minha profissão. Isso aqui é a minha vida secular. Como se fosse possível separar. Eu acho que é só uma questão didática. A nossa vida, ela, na verdade, é basicamente tudo uma coisa só. Assim como o culto, às vezes a gente separa o culto, nossa, a adoração hoje foi boa, como se a adoração fosse a parte do louvor. Esse hino aí é um hino de adoração, o outro que é mais rápido não é, né? A gente separa. Não. A nossa vida inteira, Deus nos fez para adorá-lo 24 horas do nosso dia. O momento da adoração da nossa vida não é quando nós cantamos um louvor que é um louvor mais lento. Não. Quando nós estamos ali, como é que é a música? Eu não vou cantar, vou poupar vocês disso, mas maravilhoso é estar na sua presença. Esse é o hino de adoração. Daí tem aquele outro que é, nós não cantamos aqui, não vamos cantar, né? Mas tinha um que era assim, para a direita, para a esquerda. Esse não é de adoração. Não, nunca vamos cantar aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês conhecem, né? Esse aí, né? Se bem que é legal para afastar as cadeiras e... Não vamos fazer aqui. Não, esse não é de adoração. Não. Nós precisamos entender que nós nascemos e fomos escolhidos e chamados por Deus para adorá-lo todos os dias da nossa vida, todos os minutos e segundos da nossa vida. Adoração a Deus não é apenas levantar as nossas mãos e maravilhoso é estar na tua presença e tal. Isso também é. Mas a adoração é a nossa vida. E como nós temos falado isso aqui, eu acho que desde o primeiro dia que essa igreja foi plantada, eu tenho falado isso. A nossa vida é uma vida de adoração. Pastor, mas eu não dou conta disso. E eu vou te dizer, eu também não. Eu também não. Pastor, mas eu acho que você vive meio na nuvem, assim, e você fica só em casa orando, segunda, terça. Fico, Nada. Não, nós temos problemas, e às vezes de vez em quando a gente dá uma topada com o dedinho mindinho, né? E a gente também fica bravo. Não vou fazer, tá? A gente também fica bravo. E é assim, esse é o momento de adoração? Talvez não, mas faz parte da nossa vida. Deus está moldando isso. Mas todos os dias da nossa vida é uma adoração. Nós somos chamados para adorá-lo com tudo que nós somos e nós temos. E de vez em quando nós temos também brabeza. Mas também faz parte de nós. Ora, a gente lê uma Bíblia que Pedro cortou a orelha do soldado. E aí? Nós vemos na Bíblia Jesus expulsando os mercadores do templo. Será que ele expulsou assim? Ô mercadores, dá licença, eu queria um momentinho da sua atenção. Agora eu vou derrubar as bancas de vocês, tá bom? Vocês me deem licença. Será que foi assim que Jesus fez? Acho que não. Eu acho que ele chegou ali meio bravo. E acha que esse não era o momento de adoração? Era. Sabe por quê? O grande segredo tá. Às vezes, aquilo que a gente está fazendo agora aponta para algo maior. Jesus estava derrubando aquelas mesas daqueles mercadores? Quem sabe estava. Ele estava falando coisas mais impetuosas, digamos assim, para eles? Quem sabe estava. Só que isso tinha um sentido. Ele não fez isso para gastar raiva dele. Ele fez isso porque eles estavam fazendo algo errado com o templo do Senhor. Aquele era um lugar para que as pessoas, os viajantes e todos que passassem por aquele lugar era um lugar que as pessoas deveriam encontrar o silêncio e a paz de Deus e a presença de Deus. Então até, às vezes, na nossa ira, a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Como se isso fosse fácil, né? Não é como se fosse fácil. É difícil às vezes. Mas às vezes a gente se ira, mas que isso aponte também para Deus. Isso vai ser até uma adoração. Então a adoração é muito mais que música. Muito mais que música. Olha só o que a Bíblia fala, Efésios 1, 4 e 6. Giga vai botar ali?
Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só que rico isso aqui. Olha só que maravilhoso. Eu vou ler de novo. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então aquela história de que todo mundo é filho de Deus não é bem assim. Conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então é muito mais que louvor, é muito mais que música, é muito mais que estar aqui na igreja, é muito mais que fazer uma ação para ajudar alguém, é muito mais que falar de Jesus. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis em Jesus. Tudo isso para a honra e para a glória de quem? Dele mesmo. Então nós nascemos, fomos predestinados, fomos escolhidos, fomos chamados, fomos criados para adorar a Deus com tudo que nós somos e tudo que nós temos. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, serve para adorar a Deus. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê algumas pessoas de lá, essas pessoas entenderam isso. E quando nós entendermos isso fazer parte do nosso dia a dia, vai mudar tudo em nós. Muda tudo na nossa prática. E essa adoração é algo prático, muito prático. Olha só o que fala Lutero, tem uma frase, Lutero que eu estava falando antes, ele fala assim que nós adoramos a Deus ordenhando uma vaca. Legal, né? Interessante, né? Não sei se todos aí sabem o que é ordenhar uma vaca. Eu sei, porque eu era agricultor quando eu era pequeno. Não, mas eu ia lá e a avó me ensinava, né? A avó dizia, filho, faz assim. Na verdade, eu ia lá só porque eu queria tomar daquele leite, entendeu? Que era quentinho, era bom. E Lutero falou isso. No tempo de Lutero isso era muito prático. Mas hoje o que Lutero ia nos dizer hoje é, quando você estiver lá na VEG trabalhando, adore a Deus. Quando você estiver no seu negócio trabalhando, adore a Deus. Quando você estiver estudando, quando você estiver lavando a louça, adore a Deus. Quando você estiver no seu carro dirigindo, às vezes no trânsito não é fácil adorar a Deus, né, gente? Não é fácil, né? Mas nós estamos ali, estamos adorando a Deus. Benjamin está adorando a Deus. Amém. Colossenses 3:23 fala, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Fácil isso, né, gente? Não tão fácil. Não tão fácil. Nós vamos falar um pouquinho agora nós vamos ver um pouquinho, né, quem vai falar sou eu, sobre Gênesis e alguém que se chama Noé. E a Bíblia fala que Noé fez Deus sorrir. Então, nós somos chamados para fazer Deus sorrir às vezes. E como que nós fazemos Deus sorrir? Gênesis 6:8 fala, Noé dava alegria ao Senhor, ele o agradava. O sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida. E como que nós produzimos em Deus um sorriso? Com fé nele mesmo, confiando nele. Hebreus 11:7 fala, tornou-se herdeiro da justiça de Deus. O próprio Noé. Hebreus vai citar Noé. Alguém que, pela fé, ouviu o que Deus falou e construiu uma arca. E alguns estudiosos dizem que até então não tinha chovido. Outros dizem que sim, né? Não se sabe ao certo. Mas alguém estava construindo um barco enorme. E as pessoas olhavam e diziam, o que esse cara está fazendo? Esse aí está fora, esse aí não sei o que ele está fazendo. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele agradou o coração de Deus. Então, como, pastor, que nós adoramos a Deus?
quando nós seguimos com fé, quando nós temos um relacionamento com Ele ao ponto de ouvir o que Ele quer das nossas vidas. Deus salvou a família de Noé, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E a família de Noé foi a única que sobrou com vida. Os outros morreram. E a Bíblia fala que Deus fechou as portas da arca, porque nem se eles quisessem deixar as pessoas entrar, eles poderiam, porque o próprio Deus fechou as portas. Então Deus salvou porque ele teve fé. Como é que nós temos fé na nossa vida, na nossa conduta? Quando a gente começa a vislumbrar coisas maiores. Se Noé tivesse visto, por exemplo, nossa, mas agora eu vou ter tanto trabalho, e se não viesse dilúvio? Imagina só, aquela arca enorme. Ele ficou muitos anos trabalhando. E eu penso assim, poxa, se o coração dele titubeasse, se o coração dele ficasse, não, eu vou perder tempo, não. Deus colocou uma fé tamanha no coração de Noé, e o próprio Noé fez o coração de Deus se alegrar, e ele abençoou a vida dele, e salvou a vida dele. E a partir disso, nós estamos aqui. Então nós temos fé em Deus, nós adoramos a Deus, e nós vivemos segundo o seu próprio propósito. Por quê? Porque Ele coloca no nosso coração isso. Ele coloca no nosso coração. Ele dá direção para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Nós vislumbramos esse algo maior. Nós vislumbramos coisas maiores. Quando nós vamos falar para a pessoa que está ao nosso lado de Jesus, daquilo que Deus fez na nossa vida, das pessoas que estão perto de nós, e a gente pensar, nossa, o que ele vai pensar de mim? O que essa pessoa vai pensar de mim? Nós não vamos falar. Nós não vamos falar, porque nós estaremos preocupados no que a pessoa vai falar de nós. Mas quando nós falarmos para ele pensando assim, Deus pode me usar para que a eternidade dele seja mudada. Nós estamos vislumbrando coisas maiores. E aí nós estaremos agradando o coração de Deus dessa forma. Por quê? Porque nós estamos entendendo que essa pessoa vai cumprir um propósito também em Deus, e isso vai agradar a Deus. Nós colocaremos a nossa fé para que essa mesma fé possa produzir nessa pessoa salvação. Para que Deus possa mudar o coração dessa pessoa que nós vamos falar. E nós falamos. Por quê? Porque nós estamos pensando, Deus, tem coisas maiores. Lembra que nós falamos além das montanhas? Nós somos cristãos e nós enxergamos além das montanhas. Porque o que está ali na montanha, ali atrás tem uma montanha, né? O que está ali todo mundo enxerga. Mas o que está além daquilo é Deus que nos direciona. Então nós vislumbramos coisas maiores, porque nós somos cristãos. Nós não somos chamados só para esse tempo. Nós somos chamados para cumprir um propósito eterno em Deus. Para isso que nós somos chamados. E aí a fé começa a borbulhar no nosso coração, porque nós vislumbramos coisas maiores. A dinâmica do PG dessa semana era uma ilusão de ótica lá, né? Tinham alguns círculos em volta de um círculo. Não sei se o Giga tem a imagem ali. A impressão quando olha assim dá de dizer que a bolinha que está no centro, ela uma é maior que a outra, e a gente vai ver que elas são iguais, né? Depende da ótica que se olha. E quando nós vislumbramos a nossa vida a partir de uma ótica eterna, ela fica a partir de uma perspectiva. E quando nós olhamos de uma vida apenas terrena, ela fica de outra. E é aí que os problemas parecem que não acabam. E é aí que parece que aquela coisinha que me incomoda é tão grande. Por quê? Porque nós estamos vendo uma perspectiva terrena. E quando nós vislumbramos algo eterno, aquilo fica bem menor. O Giga estava bravo que ele não tinha cortado o cabelo. Vou falar, Giga. Ele estava bravo, e daí ele pensou assim, o que é eu não cortar o cabelo perto da eternidade? Deixa para lá. Vou ficar cabeludo, vou virar roqueiro. Não, ele disse, o problema diminuiu. Ele disse, por quê? Porque se eu não cortar hoje, eu vou cortar amanhã. Que ele queria estar chique, né? Queria estar chique para o casamento. Mas faz parte.
E aí, olha só, e se ele deixa isso dominar ele? Era só cortar o cabelo. Mas se isso domina ele, ele poderia ter se irritado, e aí ele ia falar alguma coisa para a Giovana, e a Giovana é brava, ela ia dar uma bicuda nele, e aí? Ia criar um problema maior. Mas não, ele falou, não, isso perto da eternidade é nada, isso é prático, isso é viver com fé. Ó Deus, direciona aí, se der eu vou cortar meu cabelo, se não der, tá tudo beleza. Entende? Muda a perspectiva. E nós somos chamados para ver uma perspectiva muito mais ampla. Quando a gente viaja de avião, assim, a gente vê tudo lá do céu, né? E tudo parece tão pequenininho. Um rio, uma represa grande, gigante, e ela parece tão pequenininha. E eu penso que é assim que Deus vê, né? E ao mesmo tempo Deus nos vê tão grande, porque Ele nos chamou para uma obra eterna. Então assim, Deus está vendo nós tão pequenininho, e ao mesmo tempo colocou algo tão precioso nas nossas mãos. Um plano eterno dele, de pregar o evangelho, de sermos adoradores práticos. Ao mesmo tempo somos tão pequenos e tão grandes. Tão pequenos para nós mesmos e tão grandes para o plano de Deus. Isso não é maravilhoso, gente? Somos tão pequenos para nós mesmos e tão grandes para o plano eterno de Deus. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero finalizar aqui com o versículo 2 Coríntios 5, 7 e 9. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, começa o versículo. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E vou dizer para você, tá? Vou dizer para você. Preste atenção aqui, olha aqui para mim um pouquinho só. Quero dizer para cada um de você. Para cada um de você. Deus tem um plano eterno para a sua vida. Amém? Deus tem um plano eterno para a sua vida. Nós somos tão pequenos para nós mesmos e tão grandes para o plano de Deus. Fique com isso para o seu coração essa semana e que Deus vai fazer você vislumbrar coisas maiores, mais altas. Vai fazer você ficar voando assim igual uma águia. Tô em nome de Jesus, vendo coisas maiores, vendo coisas eternas. E aí a nossa adoração fica, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. E executar aquilo que tu tens para que eu faça. Isso é adoração. É de alguma forma mostrar o governo de Deus aqui na terra. Isso é adoração. É dizer, eu vivo um Deus. Eu vivo para um Deus e eu sigo um Deus e eu tenho um relacionamento com Jesus que transformou a minha vida. Em nome de Jesus, que Deus mande pessoas te perguntar, o que é que você tem? Por quê? Qual é a tua diferença? Eu não sei, tem alguma coisa aí que... Não sei, tem alguma coisa diferente em você. Que Deus mande pessoas te perguntar isso. Em nome de Jesus, para que você possa dizer, a diferença na minha vida não sou eu mesmo, mas é o Deus que habita em mim. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso, se coloque de pé, por favor.